celestial melodia que a terra encherá de bel lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte. Se constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Aleluia. Hino de número 400 da nossa harpa cristã. Também hino este bem conhecido da Igreja do Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria. Glória a Deus. Hino de número 400. Glória a Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus no homem incomparável, em Jesus no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia, glórias a Deus. Em Jesus nós sempre venceremos. Glórias a Deus. Em Jesus nós somos mais do que vencedores, mesmo diante das adversidades, das lutas, das tribulações, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão da Nova Betânia, Modeilson, estará louvando ao Senhor com um dos seus hinos, os hinos com os quais ele gosta sempre de louvar ao Senhor nosso Deus.
a Deus. Com alegria saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes mais uma vez de estarmos aqui para juntos adorarmos ao santo e maravilhoso nome do Senhor. Amém. Quantos vieram adorar o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado para sempre. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Só um pouquinho meu retorno, um pouquinho. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo Ele fez com seu amor. Você canta comigo? O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo na tristeza. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. E mataram o amor em uma cruz. Foi. Mas a minha Bíblia diz que ao terceiro dia o amor ressuscitou. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo Ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. Vamos adorar? O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Que Deus abençoe. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Meus amados, neste momento eu quero convidar o pastor Márcio Tarcísio. Ele trará as informações da secretaria, os avisos, enfim, fiquemos atentos. Queremos também saudar aqueles que estão acompanhando o culto pela rádio e a TV. É bem verdade que está sendo gravado esta noite, mas depois estará sendo reprisado para todos aqueles que acompanham a programação da nossa rádio e da nossa TV. Meus amados irmãos, com alegria saudamos com a paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Hoje, dia 19 de julho de 2024, culto de doutrina aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró. Hoje contamos com as participações especiais dos setores de número 8 e 9. Setor número 8, o setor coordenado pelo pastor Carlenildo Rogério. Aqui está, por favor, fique em pé, os irmãos do setor número 8. Amém. Deus abençoe
grandemente os nossos irmãos poderem permanecer ainda em pé. Também o setor do número 9, setor coordenado pelo pastor Antônio Valnei. Por favor, fiquem em pé, os irmãos estão chegando, mas já temos uma representação. Vamos dizer a todos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Os irmãos também já nos antecipamos, comunicando a todos os dirigentes, secretários, que nos aproximamos já do segundo batismo em águas do ano de 2024. O batismo acontecerá no dia 4 de agosto, então já estamos em bom tempo, de iniciar as divulgações, fazer o preenchimento dos formulários de admissão, providenciar as profissões de fé, pois o prazo final para a entrega das fichas dos candidatos na secretaria aqui do Templo Sede já é no dia 29 de julho. Então nós temos aí praticamente 2 semanas para poder trabalhar essa atividade. Também, irmãos, hoje, finalizando esse momento, nós queremos receber como membro da Assembleia de Deus em Mossoró, já serve ao Senhor na congregação Monte Oreb, proveniente da Igreja de Cristo no Brasil, a nossa irmã Giovana Emiliana da Nóbrega Oliveira. Onde está nossa irmã? Aí está nossa irmã Giovana, já está sendo assistida pelo pastor Manuel II Neto, e a partir de então passa a integrar a membresia da Assembleia de Deus em Mossoró. Os irmãos querem receber a nossa irmã, digamos, seja bem-vinda. Deus abençoe grandemente, poder sentar. Recebemos também como membros da Assembleia de Deus em Mossoró nesta noite nosso irmão Reinaldo Caetano Pereira. Nosso irmão Reinaldo é proveniente da Igreja Missionária Avivamento Pentecostal. Onde está nosso irmão? Aí está. Serve ao Senhor na congregação Bom Pastor 3, sob os cuidados do pastor Carlenildo Rogério. Também a nossa irmã Maria Selma de Araújo Jerônimo, também servindo ao Senhor na congregação Bom Pastor. A nossa irmã é proveniente da Assembleia de Deus em São Rafael. Também o nosso irmão Josivan Jerônimo, nosso irmão Josivan, também é proveniente da Assembleia de Deus em São Rafael. Vamos dizer aos nossos irmãos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Meus irmãos, essas são as informações, mas reforços estaremos passando através dos grupos de WhatsApp, também das mídias sociais e da Rádio Libertadora. Agradeço a oportunidade. Quem conhece ali a comunidade de Alagoinha e já viu o Templo Novo? Alguém aqui? Alguém aqui? Algumas mãos levantadas. Na verdade, nós estivemos ali naquela comunidade, mais precisamente no Templo Antigo, devolvendo todo aquele patrimônio do Templo Antigo. A irmã Angelita, viúva do saudoso pastor João Gomes da Silva. Toda a família estava ali e foi um culto de gratidão a Deus naquele antigo templo. Inclusive, em nome da igreja, entregamos uma comenda de gratidão à irmã Angelita pelos 53 anos da Assembleia de Deus, instalada ali dentro da propriedade do saudoso pastor João Gomes da Silva. E de frente à propriedade, na estrada que dá acesso ali à Lagoinha, passando para outras comunidades, está o novo templo. Por sinal, um templo muito bem construído. É um templo que faz gosto se ver mesmo. Meus queridos, eu quero comunicar a ausência do nosso pastor Miranda hoje, em decorrência da sua saúde. Ele não está bem, muito rouco, e nos comunicou agora à tardinha que não estaria aqui no culto, e entendemos que a necessidade de restabelecimento. Então, daqui a pouco estaremos orando e vamos orar pelo servo do Senhor. Eu também, durante esta semana, tive um problema de rouquidão. Aliás, ainda estou, rouquidão, tosse, outras coisas mais. Fui ao médico, o médico disse que é rinite, em decorrência desse calorzão. Também a quintura que a gente levou aqui nos 2 dias, nos dois eventos, aliás, nas 2 noites do evento da rádio e tudo mais, e outras coisas mais. Mas louvo a Deus porque estou falando, estou bem, e graças a Deus por tudo. Quero convidá-los para, de pé, lermos a palavra do Senhor nosso Deus.
Quero convidá-los para abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 133. 133 é a palavra que estaremos lendo neste instante. Como é um texto muito bem fácil de encontrar, quem encontrou, diga amém. Passaremos a ler o texto sagrado. Na Bíblia, que estou com ela, revista e corrigida, tem como tema desta leitura a excelência do amor fraternal. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, e todos dizem, amém, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glórias ao Senhor. Estaremos orando neste momento, como já disse, ore por todos nós, eu preciso de oração, ore pelo nosso pastor Miranda, pela a missionária Núbia Miranda, que se restabelece ainda da cirurgia do joelho, também já preste a submeter a uma outra cirurgia. Oremos por aqueles que estão enfermos, nos pedem oração, continuemos orando. Glórias a Deus. Quantos mais precisam de oração? Eu, a minha casa e a obra do Senhor. Pastor José Alves de Freitas estará orando com todos nós. Aleluia. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. É bom estarmos na casa do Senhor, né, irmão? Vamos orar, interceder por esses que estão doentes. Louvar sempre porque o nosso Deus continua sendo o mesmo. Aleluia. Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para Deus realmente estabelecer a saúde de cada um dos irmãos, das irmãs que se encontram enfermos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Pai, nós te adoramos, te honramos, te glorificamos, louvamos o teu nome. Tu és a nossa força, o nosso escudo, a nossa fortaleza em quem nós confiamos. Pai, intercedemos, Pai, pelos teus servos, as tuas servas que se encontram enfermos. Chega, Pai, nas suas vidas com a bênção da saúde, pois o Senhor é aquele que pode resolver todos esses problemas. Nos ajude, nos fortaleça, nos dá graça para que possamos estar na tua presença, aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja. Deus de bondade, Deus de misericórdia, essas bênçãos nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, daí vocês estão vendo muito bem essas comendas, esses troféus que aqui estão. E eu disse até ao pastor Adriano, eu acho que depois nós vamos fazer uns troféus desses aqui para deixar permanentemente aqui. Dá uma vida, né, aqui o púlpito, um negócio bem bacana. Mas, meus amados, neste momento eu quero convidar o pastor Adriano, depois da festa da Rádio Natural, que venha as premiações, os troféus, e neste instante estaremos abrindo esse espaço aqui no culto, para que ele possa apresentar todo o resultado dos 2 dias de festividades do 11º aniversário da nossa Rádio Libertadora, que foi uma bênção para todos aqueles que aqui estiveram, e aqueles que podem, confirme dizendo amém. Amém. Pronto, pastor Adriano. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. É uma honra estar aqui juntamente com os irmãos para juntos louvar, engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já estamos alegres, sabemos que a nossa emissora, a Rádio Libertadora, ela é uma bênção na nossa vida, nas nossas vidas e na vida de muita gente. Os irmãos que ouvem, os irmãos que fazem o programa, que participam, que estão aí de forma diária, vê
o quanto nós recebemos de ligações e mensagens, pessoas que não são evangélicas, pessoas que nos vê aí no meio da rua, em supermercado, e diz: ó, eu ouvi aquela palavra foi para a minha vida. E é Deus falando através de cada um de nós, dos pastores, dos coordenadores, né, da igreja. E louvo a Deus pela emissora, pela Rádio Libertadora, pela Assembleia de Deus, pelo sistema de comunicação que existe aqui em nossa igreja. Hoje estamos vivendo aí uma atualização de forma social, midiática, e nós estamos acompanhando, mas acompanhando para levar o nome de Cristo Jesus para muitas pessoas. E assim nós estamos levando. Enfim, desde já, justificar a ausência do nosso pastor superintendente Wendel Miranda, devido estar na cidade de Baraúna, onde é sua igreja, ele é presidente ali da cidade de Baraúna e não pôde estar aqui conosco. E eu estou aqui para anunciar o resultado do 11º aniversário da festa da Rádio Libertadora, que tem sido uma bênção. Já temos como tradição aqui em nossa igreja, Assembleia de Deus. Desde já, agradecendo a cada um irmão, todos os irmãos que se envolveram, que se empenharam nesta festa, nesta obra. Antes mesmo da festa da Rádio Libertadora, nós tivemos contato com alguns irmãos, alguns coordenadores, e nós ouvimos depoimento de muitos coordenadores, pastores, alusivo à festa da Rádio Libertadora, porque realmente a festa da Rádio Libertadora é uma festa onde nós estamos adquirindo recursos para a nossa igreja, e também é uma festa onde nós estamos nos reunindo com pessoas. E acreditamos que é uma das onde nós vamos reunir pessoas de toda Mossoró. Vai estar aqui presente, está aqui presente, e junto nós vamos estar louvando, exaltando, engrandecendo o nome de Cristo Jesus e comendo também, né? Enchendo a pança, que é coisa boa também, né? E aí aumenta um quilinho, não aumenta um quilinho nessa festa. Enfim, vamos lá. Vamos aqui para o resultado da festa da Rádio Libertadora. Eu já vou anunciar aqui o geral, graças a Deus. Nós tivemos um total de R$ 94.663,90. Amém, igreja? Amém, graças a Deus. Tem as despesas, tem muitas despesas, uma festa dessa tem muitas despesas. Desde já, aqueles que queiram saber detalhes, nossos pastores, coordenadores, podem procurar. O pastor Wendel, ele vai também, assim, trazer na reunião de liderança, que temos aqui, detalhes, e também na reunião ministerial, local, vai estar trazendo, e daqueles podem também. Mas vamos lá, vamos aqui para a premiação em si, da nossa festa da Rádio Libertadora. Vamos aqui para a ornamentação. Isso faz com que nós venhamos trazer um plus para a festividade da Rádio Libertadora, né? O troféu Libertar. É um troféu de reconhecimento, é um troféu onde nós estamos mostrando que, entrando na brincadeira, onde as pessoas estão se empenhando, se movimentando e fazendo com que venha acontecer. Então, na ornamentação, eu quero convidar aqui o representante, em terceiro lugar, o setor de número 2, Suíça, setor de número 2, que é um pastor, independente, pronto, tá aqui, Independência, parabéns pastor, Deus abençoe, né? Terceiro lugar, Suíça, Deus abençoe, tá certo? Em segundo lugar, nós temos o setor de número 7, Nova Betânia, Estados Unidos. Convido alguém do setor para vir até aqui, está aqui, lá de GR. Eu quero convidar, pastor Zezinho, entrega aqui a lá de GR este troféu, ele vai entregar ao senhor. Pronto, aqui, pronto, fica à vontade. Pastor Zezinho, muito bem. Olha só. Pronto, obrigado. Parabéns, Nova Betânia. Em primeiro lugar, setor 19,
Japão. É você, Alan, ali, ó. Parabéns, Deus abençoe. Pastor Francisco José chega aqui entregar troféu à congregação, o setor de número 19, pastor Alan. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe. Vamos aqui, temos também aqui outro tópico. Nós temos o tópico aqui, cantinho da foto, onde é criado um lugar para nós tirarmos a fotografia e aí colocar nas redes sociais. É só apertar. Cantinho da foto, nós temos aqui em terceiro lugar, setor de número 5, Coreia do Sul. Coreia do Sul, quem é o coordenador? Tem algum representante aqui? Tem algum representante? Setor de número 5. Vem para cá, setor de número 5, recebeu o troféu Libertar. Eu quero convidar um de nossos irmãos, Moisés, entrega aqui, faça uma honra entregar o setor de número 5. Pronto, Moisés, faça as honras aí. Deus abençoe. Em segundo lugar, já se aproximando para cá também, queremos parabenizar o setor 21, Inglaterra. Eita, tá ali, pastor Josué, muito bem. E eu convido pastor Ali para vir até aqui entregar o setor 21, Inglaterra. Olha aqui, entregando esse troféu. Entrega aí, pastor Ali. Deus abençoe. Oi. E em primeiro lugar, queremos convidar o setor de número 6, Gâmbia, que foi o vencedor, cantinho da foto. Parabéns, abolição 4, né? Todo mundo, vamos me lembrando aqui do setor das congregação Polo. Parabéns, quero o pastor Vicente, chega aqui, pastor Vicente, entregar. Gâmbia, pastor Vicente. Deus abençoe. Peraí, vamos acender aqui. Tem que acender, pronto. Muito bem, graças a Deus. Ficou até bonito, não foi a ornamentação, não foi, pastor Vicente? Vamos agora aqui para a arrecadação. Nossos irmãos, arrecadação. Queremos convidar em terceiro lugar a arrecadação que vai receber o troféu. Aqui a Espanha, congregação central, pastor, vem um representante da central aqui, tá certo? E eu convido pastor Fábio Henrique para fazer a entrega desse troféu aqui da congregação central. Pronto, tá vindo ali irmã Márcia. Ok, vai ser entregar um total de R$ 5.712. Parabéns à congregação central. Deus continue abençoando mais e mais os nossos irmãos ali da congregação central, tá bom? Parabéns, irmã Márcia, olha aí, a entregar, Deus abençoe. Muito bem, Deus abençoe. E em segundo lugar, quero convidar o setor de número 7, Estados Unidos, com a quantia de R$6.000. Número 7, parabéns. Eita, o segundo é o segundo, olha aí, ó. Eita, chega, pastor Márcio, chega aqui entregar ao nosso querido pastor Ladgerd. Pronto, é em dólar, Tá certo. Olha aí, o pastor Ladgerd. Muito bem, e vamos para o primeiro lugar. Quem será? Primeiro lugar, congregação, setor de número 1, Paraguai, R$11.094. Parabéns ao setor, congregação Bom Jardim Polo, né? Setor de número 1, Deus abençoe.
aos nossos queridos irmãos. Cadê o pastor? Ah, está aqui ele. Pastor Vicente, chega aqui, entregar, pastor Vicente, certo? Entregar à congregação. Paraguai. Agora isso aqui é original. Pronto, afastei. Obrigado. Bom Jardim é o segundo, né? Campeão 3 vezes, tá bom. E esse aqui, deixa eu ver aqui. Eu quero entregar para o pastor Vicente para colocar no gabinete, tá certo? Ali do senhor. A lembrancinha do Troféu Libertado, o 11º aniversário da Rádio Libertadora, tá bom? Deus abençoe ao senhor, muito obrigado. Deus abençoe aos nossos irmãos que cooperaram aqui na festa da Rádio Libertadora. Deus continue. Muito obrigado a todos e próximo ano tem de novo mais festa da Rádio Libertadora. No final nós vamos tirar uma foto, fazer entrevista com os nossos irmãos que vai ficar aqui, que nós vamos colocar no programa AD News. Obrigado, pastor Vicente, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, parabéns a todos que contribuíram para o brilhantismo do aniversário da nossa querida Rádio Libertadora, 11 anos no ar. E na minha chegada aqui na noite da festa, tinha um pessoal entrevistando ali, alguns que estavam chegando, e me pediram uma frase em 1 minuto, não, em 10 segundos foi, em 10 segundos uma frase, e a frase foi: Rádio Libertadora, a nossa missionária no ar. Então é isso que entendemos. Meus amados, quem está feliz ainda, glorifique o nome do Senhor. Todos nós, na verdade, os que receberam e os que não receberam troféus, mas todos nós estamos de parabéns, porque a rádio nos nivela nos nossos programas, nas nossas atividades do dia a dia da igreja, facilitando a comunicação, as informações dos setores, das congregações. Na verdade, é uma bênção para todos nós. Mas agora vamos ouvir os nossos setores louvando ao Senhor e, ao mesmo tempo, os nossos diáconos recolhendo as contribuições neste culto de doutrina, culto de ensino da poderosa Palavra de Deus. Convidamos os nossos atalaias para que cheguem até aqui, porque estaremos orando com toda a igreja. E vamos começar aqui pelo setor de número 8, não é? Setor 8 está aqui, setor 9 está aqui. No setor 8, coordenado pelo pastor Carlenildo, e setor 9, coordenado pelo pastor Antônio Valnei. Louvo a Deus pela presença de todos vocês aqui esta noite, nossos companheiros, obreiros, que marcam presença aqui, a nossa orquestra Verbos, com o número que chegou para louvar, os setores também. Parabéns, sei que é um dia atípico, é uma noite diferente, né, das demais sextas-feiras que estamos aqui, mas louvamos a Deus porque estamos juntos aqui cultuando ao Senhor nosso Deus. Nosso querido irmão Renato estará orando e logo em seguida já se distribuindo aí para a arrecadação das contribuições, dízimos e ofertas, e os setores louvando ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, é com alegria que eu sou do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Bondoso e maravilhoso Deus, queremos te render graças, Pai querido, nesta noite. Ó Pai, por tudo que tens feito, Pai, em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, ó Deus. Neste momento queremos te apresentar, Pai querido, todos aqueles que irão dizimar, Senhor, ofertar para a tua casa. Ó Deus, abençoa, Pai, o teu povo nesta noite, Senhor Jesus. Aqueles, Pai querido, que não têm ainda condição, Pai amado, de fazer isso para a tua obra, Senhor. Abre, Senhor, portas de emprego, Senhor. Ajuda os teus filhos para que eles possam estar, Senhor Jesus, ajudando e fazendo, Pai amado, aquilo que tu queres, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus.
que não mereço teu cuidado, sei que não mereço teu socorro, mas me sinto fraco, impotente, sou pequeno, sou carente, e sem ti eu sei que morro. Eu não posso caminhar sozinho, vem Senhor, me toma pela mão. Sei minhas fraquezas são demais, não mereço ser teu filho, nem mereço teu perdão. Mas eu te amo, mesmo fraquinho, e não te deixo, porque preciso do teu carinho. Fica comigo, Senhor Jesus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Quero confessar que tenho errado, tenho tropeçado em meu caminho. Mesmo assim não tens me abandonado, a tua vara e o teu cajado me consolam, papaizinho. Mesmo sendo cheios de defeitos, a tua compaixão me alcançou. Tu conheces bem os meus fracassos, mesmo assim me põe nos braços e me aceita como eu sou. Mas eu te amo, mesmo fraquinho, e não te deixo, porque preciso do teu carinho. Fica comigo, Senhor Jesus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Mas eu te amo, canta. Mas eu te amo, mesmo fraquinho, e não te deixo, porque eu preciso do teu carinho. Fica comigo, Senhor Jesus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Sou fraquinho, mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Aleluia. Setor 8, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
estrela e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore, é com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, Ele é a rosa de Saron, o sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, Ele é princípio e fim, e tem o universo é na palma da mão. Só cai uma folha da árvore, é com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Pois limite nas águas, porque Ele é grande. Ele é grande, grande. Meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem sua imagem e semelhança, está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Aleluia! Estamos esta noite cultuando a este Deus grandioso. Glórias a Deus, aleluia! Ele é tão grande, mas cabe dentro do coração de cada um de nós. Aleluia! Meus queridos, neste momento estaremos ouvindo a ministração da palavra de Deus com o pastor Fábio Henrique. Vamos apenas trocar esse microfone.
Tem som? Alô, som? Oi, alô. Meus irmãos, com alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz que quando a igreja se ajunta para se reunir em um lugar, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Os irmãos já têm louvado a Deus, já têm dado glória a Jesus, já têm falado em línguas, e agora é a hora da doutrina, agora é a hora do ensinamento da palavra de Deus. A vontade de Deus, irmãos, como diz na sua palavra, que goteje a minha doutrina no meu povo, sobre o meu povo, como a chuva cai na terra e dá o fruto. A igreja, irmãos, tem essa missão de evangelizar, de pregar o evangelho, mas também tem a missão, irmãos, de fazer discípulos. A grande comissão inclui tanto a evangelização, através dela a igreja cresce em quantidade, ganhando almas para Jesus, e a grande comissão também inclui o discipulado, o doutrinamento, o ensino da palavra de Deus, porque através do ensino a igreja cresce em qualidade. E esses dois crescimentos devem acontecer simultaneamente, sem um prejudicar o outro. E o culto de doutrina é uma das oportunidades, dentre outras, que nós temos para, através do ensinamento da palavra de Deus, crescermos em qualidade. Quero aqui parabenizar aos setores 8 e 9 pela presença de vocês, pelo esforço em vir na casa do Senhor. A congregação, irmãos, o templo sede não é uma congregação. O templo sede é o local onde toda a igreja de Mossoró se reúne para adorar a Deus e aqui ouvir a palavra de Deus, e aqui nós realizamos os eventos gerais da nossa igreja. Então, todas as atividades que aqui realizamos conta com a presença de irmãos de toda a cidade de Mossoró, porque somos uma só igreja. Somos uma só igreja. Vamos fazer o nosso centenário em 2028, vamos completar 100 anos de história aqui em Mossoró, e é uma só igreja espalhada ou distribuída na nossa cidade em mais de 210 endereços da nossa cidade. Mas é uma só igreja, um só rebanho, e todos nós, irmãos, servimos a Deus fazendo parte do mesmo corpo. Eu vou ler aqui a palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 23. Os irmãos, por favor, abram suas Bíblias e vamos acompanhar a ministração da palavra de Deus, a exposição da palavra do Senhor. Fique aí acompanhando na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 em diante, diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Glórias ao nome de Jesus. Todos nós, irmãos, precisamos de oração.
Se apóstolo Paulo precisou de oração e pediu oração, eu e você também precisa de oração. Nós precisamos, oremos uns pelos outros. Meus irmãos, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. 1 Tessalonicenses e Gálatas são os dois livros que foram escritos logo no início, os dois primeiros livros a serem escritos no Novo Testamento. E nessa primeira carta, como também na segunda, o tema central é a respeito da vinda de Jesus. A respeito da vinda de Jesus, e nessa primeira carta, principalmente a respeito do arrebatamento da igreja, da primeira etapa da vinda de Jesus. E sempre, em cada capítulo, ele fala vários assuntos e entra no assunto da vinda de Jesus. E nessa parte final que nós lemos, a partir do capítulo 5, versículo 12, ele termina a sua epístola falando a respeito de diversos preceitos, mandamentos, instruções e orientações doutrinárias para a igreja de Tessalônica. Ele dá uma pincelada em vários assuntos, e era costume de Paulo, no final das suas cartas, ele fazer esse tipo de abordagem. E aqui no versículo 12 e versículo 13, ele recomenda aos irmãos, ele recomenda à igreja, que os irmãos da igreja tenham consideração e respeito pelas lideranças que Deus colocou na igreja. Deus deu dons ministeriais de liderança a várias pessoas, irmãos, na igreja. Deus colocou pessoas para liderarem o seu povo, e essas pessoas, por causa da obra que elas fazem, elas merecem o respeito de todos nós, merecem o carinho, a consideração e o cuidado de todos nós. Deus não se agrada, irmãos, de crente que é antipastor. Existe, infelizmente, hoje em dia, no tempo em que vivemos, um espírito de rebeldia muito grande, em que muitas pessoas, toda hora, irmãos, está se rebelando, se levantando contra, falando mal, sem motivo, sem necessidade, contra qualquer tipo de liderança. É contra o regente do conjunto, é contra o líder da mocidade, é contra a líder das senhoras, é contra o dirigente de congregação, se levanta contra o coordenador, contra o pastor, contra o coordenador de setor, contra tudo e contra todos. Mas esse espírito, irmãos, de insurreição, esse espírito de rebeldia contra as lideranças, isso não combina com o caráter de crente. Por isso que Paulo diz: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem ou lideram. O nome mais correto aqui da tradução seria lidera sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. É muito complicado, irmãos. Aqui eu sei que tem muitos irmãos aqui que são líderes, tanto que estão sentados aqui na minha frente, como os obreiros que estão aqui na minha retaguarda são líderes e já deve ter passado por alguma situação ou visto alguém passar por alguma situação de irmãos ou de irmãs que se levanta contra a liderança, que fica batendo de frente, que fica causando confusão, que fica toda hora querendo derrubar aquela liderança. E isso, irmãos, tira a paz, tira a tranquilidade, tira o sossego, e não é fácil. Aqueles que lideram na obra do Senhor passa por esse tipo de provação, de dificuldade e de luta. E nós vemos, irmãos, que ninguém que se levanta contra a liderança da casa de Deus, ninguém que se levanta contra a liderança da casa do Senhor, sem motivo, sem ter respaldo na palavra de Deus, fica de pé. Mais cedo ou mais tarde cai, e não permanece na congregação dos justos. Porque Deus, irmãos, Ele tem, ojeriza
contra a rebeldia. Quando ele vê uma pessoa rebelde e metida, se lembra logo do diabo. Versículo 14: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Aqui ele tem 4 recomendações, e tem algumas aqui, irmãos, que aparece até que Paulo parece que estava falando para outro povo e não para a igreja. Porque quando ele escreve aqui para a igreja, irmãos, e ele diz, recomendo, eu rogo a vocês, irmãos, que vocês admoestem os desordeiros. Mas, irmãos, será que na igreja tem desordeiros? Será que em alguma igreja lá do setor 9, pastor Valnei, tem algum desordeiro por lá? Será que no setor 8 tem algum irmão ou alguma irmã que tem causado desordem, que tem causado entropia no sistema, que tem tirado a paz, o sossego e a tranquilidade do povo? Irmãos, Paulo falou isso, e essas pessoas que causam desordens na casa do Senhor, que causam desordens na igreja, essas pessoas precisam ser admoestadas. O que é admoestar? Admoestar é chamar a atenção, admoestar é advertir, é chamar para uma conversa, advertir a pessoa, chamar a atenção da pessoa, dizer isso que você está fazendo não está correto, não é assim, a palavra de Deus não recomenda dessa forma, recomenda de uma outra maneira. Então, o pastor da igreja, irmãos, tem essa difícil tarefa, essa difícil missão de admoestar os desordeiros. Mas também consoleis os de pouco ânimo. Às vezes tem crentes, irmãos, por alguma luta, por alguma tribulação, por algum motivo, está passando uma fase difícil na sua vida, está com pouco ânimo, está meio desanimado, está com determinada dificuldade, irmãos. Então ele diz, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos. Existe, irmãos, na igreja, aqueles irmãos que são mais fortes na fé, mas também existe aqueles que são mais fracos na fé. Na igreja existem pessoas com diferentes níveis de maturidade espiritual. Existem os bebês espirituais e existem aquelas pessoas que são mais maduras espiritualmente. E o que a gente aprende com a palavra de Deus é que nós devemos, irmãos, reconhecer essa diversidade de pessoas, essa diversidade de características, para saber lidar com cada uma delas, principalmente quem está na liderança, quem está no pastoreio. Ele não pode tratar todas as ovelhas como se fossem todas iguais. Tem determinado remédio que dá certo aqui para essa ovelha, mas não dá certo para outra. E tem determinado remédio que é para ser dado a todo mundo, mas para essa aqui numa dose e para essa outra numa outra dose, porque senão pode matar. Então, irmãos, tem que ter cuidado, porque as pessoas têm características diferentes. Umas podem estar precisando de consolação, de ser animadas. Inclusive existe um dom ministerial que é o dom de exortar. Na Bíblia, irmãos, exortar significa animar. Exortar na Bíblia significa encorajar. Exortar aqui no Novo Testamento não significa bater, não. Exortar significa encorajar, significa animar. E tem pessoas, graças a Deus, Deus tem usado, irmãos, pessoas, homens e mulheres na igreja que tem essa facilidade de animar, de encorajar as pessoas e levantar pessoas que estão caídas, sustentar os fracos e sejais pacientes para com todos. Algumas ovelhas, irmãos, dão mais trabalho do que outras. Alguns filhos e filhas de Deus são mais dão mais trabalho, e aí a gente precisa lidar com todas elas. Todas todas são alvos da graça de Deus. Jesus morreu por todas elas, e precisamos entender que na igreja tem essas pessoas diferentes
cada um com um problema, cada um com a necessidade, e a gente vai aplicando a palavra de Deus a todas elas. Glórias ao nome de Jesus. Versículo 15: vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Irmãos, o crente não pode adotar aquela máxima de olho por olho, dente por dente. Pode vir quente que eu estou fervendo. O crente não pode adotar, esse sentimento de vingança. Bateu, levou. Não é assim. Nós não aprendemos assim com Cristo. A Bíblia manda, irmãos, nos exorta dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê a ele de beber, porque você fazendo assim, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Então, meus irmãos, não podemos, irmãos, pagar o mal com o mal. Nós que somos crentes, produzimos as 9 virtudes do fruto do Espírito como evidência da nossa salvação. Temos que manifestar bondade nas nossas ações. É da própria natureza do crente agir com bondade, de ser bondoso, de ser bondosa, porque é uma das 9 virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, é a bondade. Bondade é fazer o bem, é praticar o bem. Ah, pastor, mas aquela pessoa não merece, aquele irmão é ruim de correr água, aquela irmã fez isso com o senhor, aquela irmã te perseguiu, aquele irmão fez não sei o que, fez muita maldade com você, e você ainda está fazendo bem a ela. Meus irmãos, cada um dá o que tem, cada um faz aquilo que é. Então nós, irmãos, como pessoas do bem, que servimos a Deus, praticamos a bondade. Então Paulo diz: ninguém dê ao trem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. A gente, irmãos, tem mais facilidade de fazer o bem em favor daquelas pessoas que a gente acha que merece. Na verdade, irmãos, é muito estimulante a gente fazer o bem para aquelas pessoas, que a gente julga que merece. É muito estimulante, mas o verdadeiro amor, irmãos, não consiste só nisso. O verdadeiro amor faz o bem em favor daquelas pessoas que a gente acha que merece, mas o verdadeiro amor também faz o bem, irmãos, em favor daquelas que a gente acha que não merece. Porque, irmãos, a graça de Deus tem alcançado a todos nós. Ninguém é bom, como disse Jesus, ninguém há na terra que seja bom só Deus. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos as nossas deficiências, temos os nossos defeitos, e todos nós somos carentes da glória de Deus. Precisamos aprender o que significa graça, precisamos aprender o que significa misericórdia. Se a gente quer, irmãos, que Deus nos trate com misericórdia, se a gente quer que Deus nos perdoe, nós também, como filhos de Deus, e estamos sendo moldados pelo caráter de Deus, devemos também, nas nossas ações, refletir o caráter de Deus na nossa vida, usar de misericórdia para com as pessoas, usar de bondade para com todos, e assim, irmãos, o nome do Senhor vai ser glorificado, e vamos dar testemunhos, irmãos, de que somos discípulos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16: regozijai-vos sempre, ou em outras palavras, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. A alegria também é uma das 9 virtudes do fruto do Espírito. A alegria é uma das 9 virtudes do fruto do Espírito. O crente, irmãos, tem muitos motivos para viver alegre. É verdade que passamos por provações, é verdade que passamos por tribulações neste mundo, é verdade, meus irmãos, que podemos
ficar triste em muitos momentos por uma coisa ou outra, por um motivo ou outro. Mas, irmãos, a alegria na nossa vida deve ser perene. A alegria na nossa vida deve ser maior do que os problemas do dia a dia. Então Paulo diz: alegrai-vos sempre. Ele escreveu a sua carta aos Filipenses quando estava na prisão. E Paulo na prisão, por causa do Evangelho, ele estava preso injustamente. E quando ele escreveu a carta aos Filipenses, em muitos versículos, em vários versículos, ele fala de alegria. Ele mesmo sendo preso, mesmo estando sofrendo na prisão, ele falava bastante de alegria. E ele falou para os irmãos de Filipos, Filipenses 4:4, ele disse: alegrai-vos sempre, né? Alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, irmãos, a nossa alegria é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. A nossa maior alegria não é porque a cidade de Mossoró recebeu um bocado de cantor e cantora famosa nesses dias, né? A minha autoestima está lá em cima por isso. Jamais, isso nem afeta a minha autoestima nem nada. Mas a minha maior alegria, irmãos, é porque o meu nome está escrito no livro da vida. Porque eu não merecia. Deus podia muito bem pegar cada um de nós e colocar todo mundo no inferno, mas a graça de Deus nos alcançou. Ele não nos tratou de acordo com o que a gente merecia. A graça dele falou mais alto. É por isso, irmãos, que devemos nos alegrar no Senhor. Devemos nos alegrar na esperança da vida eterna. Romanos capítulo 12, versículo 12, ele diz: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. A esperança do crente, irmãos, é a volta de Jesus. A Bíblia diz que nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O crente, irmãos, que não pensa no céu, o crente que não deseja o céu, o crente que não abre a sua boca e diz com satisfação: Maranata, ora vem Senhor Jesus, algum problema está acontecendo, algum problema está acontecendo com ele. Que por mais, irmãos, que a gente goste, esteja se dando bem em muitas coisas aqui nesta vida, mas o nosso maior desejo é romper a gravidade e conhecer o céu. O nosso maior desejo é estar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, a nossa alegria não depende de um balançado de esqueleto lá na festa. A nossa alegria não depende do consumo de bebidas, de álcool, de droga. A nossa maior alegria não depende de dinheiro, não depende de bens materiais, não depende de poder terreno. Mas a nossa maior alegria é saber, irmãos, que nós vamos conhecer a Deus. A Bíblia diz que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Portanto, meus irmãos, alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre, glórias a Deus. Versículo 17, orai sem cessar. Não pare de orar, continue orando. A oração, irmãos, é o meio através do qual o crente se comunica com Deus. É o meio através do qual a gente fala com Deus, que a gente dialoga com o nosso Senhor. A Bíblia diz que antes a gente servia a deuses mudos, a ídolos mudos que não fala, que não ouve, que não tem vida. Mas agora não, agora a gente serve ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus que ouve as nossas orações, ao Deus, irmãos, que está atento, àquilo que a gente tem para falar com Ele. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus contou ali aquela parábola do juiz iníquo, e ele falou ali daquela mulher que perseverou na oração. E quando escreve o evangelista em Lucas 18:1, diz, que Jesus falou esta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer.
Quantos irmãos e quantas irmãs que estão presentes hoje aqui neste templo, se a gente desse esse microfone e oportunidade para perguntar: você já recebeu alguma bênção, alguma vitória pela qual você orou muitos anos, orou 5 anos, 3 anos, 10 anos, 30 anos? Muitos irmãos iam dar testemunho aqui. Irmãos, não podemos parar de orar. Não podemos desistir de orar, porque o Senhor, irmãos, é poderoso para nos dar a vitória. O mesmo Paulo que disse: alegrai-vos na esperança, ele disse: perseverai na oração. Continue orando, não deixe de orar. Mas o meu filho não quer saber do Evangelho, meu filho não quer saber de Jesus, meu filho não quer saber da igreja. Continue orando, continue apresentando diante de Deus. Mas eu já estou orando há muito tempo e a minha situação ainda não mudou. Não desfaleça nas orações, continue nos pés do Senhor, porque no tempo certo, irmãos, Deus vai dar a vitória. A vitória vem no tempo dele. Ele nem adianta e nem se atrasa, mas ele chega no tempo certo. Perseverar em oração é demonstração de confiança em Deus. Perseverar em oração é demonstração de fé no Senhor. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Colossenses 4:2, Paulo diz: orando também juntamente por nós. Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverar em oração é isso, continuar orando, é não parar de orar, é não deixar de orar, velando nela com ação de graças. Na sua oração, seja grato também a Deus. Às vezes, irmãos, tem crente que tem muita facilidade de ficar triste, ou até de reclamar com Deus por aquilo que ele não tem, e nesse caso está perdendo tempo de se alegrar por aquilo que ele tem, por aquilo que Deus já fez na vida dele. Na verdade, irmãos, a gente gosta de reclamar demais. O ser humano é próprio de nós, é de reclamar demais sem motivo. Temos muita facilidade para poder ficar choramingando, ficar murmurando por aquilo que a gente não é, por aquilo que a gente não tem. Mas a Bíblia manda, irmãos, e ensina para nós o contentamento. O contentamento. A Bíblia diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Meu irmão, aproveite a oportunidade enquanto você tem vida e agradeça a Deus pelo aquilo que Ele tem, que você tem. Agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu. Agradeça a Deus, olhe para trás e veja a bondade do Senhor na sua vida. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos sempre, irmãos, dar graças a Deus, ser agradecidos. Deus não gosta, irmãos, de crente mal agradecido. Deus gosta de crente agradecido. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 19, 20 e 21. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Essa recomendação aqui, irmãos, é uma recomendação tipicamente pentecostal. E a recomendação de Paulo é que nós na igreja não podemos, irmãos, não podemos acabar a operação do Espírito Santo na nossa vida. Quando ele diz aqui, não extingais o Espírito, é claro, irmãos, que não é ao pé da letra. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, ele não vai ser extinto nunca, muito menos por nós. Mas o que ele está dizendo aqui é que a gente não jogue balde de água fria no fogo pentecostal e não apague o fogo pentecostal do meio da igreja. A gente precisa ter cuidado, irmãos, e não extinguir a operação do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Então, a preocupação de Paulo é nesse sentido. Nós, irmãos, temos que ter cuidado.
nós somos uma igreja pentecostal, nós nascemos no fogo e nós devemos continuar no fogo. Nós não podemos perder de vista, irmãos, é que somos um povo que dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Não podemos, se você não quiser, irmãos, contribuir para que o fogo acenda, não contribua para que ele se apague. Infelizmente, algumas congregações, algumas famílias, algumas pessoas, se não tiver cuidado, irmãos, vai virar uma igreja pentecostal sem Pentecostes. É triste, irmãos, uma igreja pentecostal sem Pentecostes. É pentecostal no nome, mas não tem a manifestação do Espírito Santo no meio do povo. É pentecostal no nome, mas lá ninguém fala língua estranha. Se o irmão falar língua estranha, todo mundo fica olhando assustado assim, parece que viu coisa do outro mundo. Desacostumou, não buscou mais, não foi ensinado mais sobre isso e extinguiram, acabaram, apagaram o fogo pentecostal do meio do povo. E isso, irmãos, é um desafio muito grande para nós. Quem estuda a história da igreja sabe que os avivamentos que aconteceram na história, todos eles passam por um período, quando começa é um crescimento muito rápido, uma expansão muito grande, depois atinge um topo, a crista da onda, como se diz, e passa um tempo maior, menor, dependendo de várias situações, mas a tendência é entrar em declínio. Muitas igrejas, muitos países, muitas cidades, irmãos, viveram já tempos áureos de avivamento e estão em declínio. Infelizmente estão em declínio, porque a geração atual, irmãos, não soube conservar o fogo. A geração atual não continuou sendo lenha verde, no fogo do Espírito para continuar queimando. E a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Então, irmãos, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Nós cremos, irmãos, em profecia, somos pentecostais e cremos em profecia. Todos nós cremos em profecia, mas o fato é, irmãos, que está cada vez mais raro profecia verdadeira no meio da igreja. Está cada vez mais rara a manifestação do dom de profecia no meio das igrejas. Agora, está cheio de crente, cheio de irmão e de irmã, dando profetada para cima e para baixo, brincando com profecia. Diga aí, seu irmão, profetize não sei o que, fale não sei o que, e eu profetizo agora não sei o que, eu vou liberar uma bênção. Tudo conversa fiada, irmão, não tem nada de Deus. Tudo é performance para poder alegrar as pessoas, mas não é a verdadeira profecia. Mas nós cremos, irmãos, que Deus usa irmãos e irmãs em profecia. Nós cremos na manifestação desse dom espiritual e nós não podemos desprezar as profecias. Ah, pastor, mas eu vi ali, aquela irmã deu uma profetada, eu já fiquei tão desiludido, eu já me decepcionei com profecia. Minha irmã, porque existe o erro, porque existe a falha, não significa que não existe a profecia verdadeira. Glória a Deus, busque o dom de profecia, peça a Deus para Deus usar alguém em profecia para você, que Deus vai usar a verdadeira profecia, aquela bíblica. Então, não desprezeis as profecias. A Bíblia diz que todos podem profetizar uns depois dos outros. A Bíblia fala claramente em 1 Coríntios 14, irmãos, que não é para a gente apagar o fogo do Espírito. Agora, o que é que a Bíblia diz? Examinai tudo e retende o que é bom. Quando você ouvir uma profecia, você nem acredita em tudo cegamente e nem também descreia em tudo cegamente. Examinai tudo e retende o que é bom. A gente usa esse versículo para aplicar ele em todas as coisas da vida, mas ele foi escrito originalmente no sentido de julgar as profecias. E desconfie muito, irmãos. Alguns profetas, algumas profetisas, quando está profetizando, aí joga lá a profecia dela, joga lá a profecia dele, e às vezes tem profecia que vem com ameaça.
Ai de ti se estiver duvidando. Se você estiver duvidando, aí ameaça pesar a mão, ameaça queimar a geladeira, ameaça bater o motor do carro e não sei o quê. Eis que eu estou falando contigo, não duvide. Irmãos, a Bíblia manda julgar as profecias. O profeta de Deus, a profetisa de Deus, irmãos, que fala pelo Senhor, não está preocupado, irmãos, se alguém vai acreditar ou não vai acreditar. Ele abre a boca e diz: assim diz o Senhor, e entrega o recado de Deus, que o povo creia ou não creia. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Não despreze as profecias, mas examinai tudo e retende o que é bom. Porque, irmãos, não podemos perder a nossa identidade pentecostal. Versículo 22: abstende-vos de toda aparência do mal. Temos que fugir do mal, temos que fugir da aparência do mal. E temos também, irmãos, que fugir das coisas embaraçadoras, das coisas que embaraçam. O crente tem que ter, irmãos, uma postura de equilíbrio. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de fazer determinadas coisas, não porque são proibidas. Muitas vezes deixamos de falar determinadas coisas, não porque são proibidas, mas são lícitas. Mas nem tudo convém. Nem tudo convém que a gente faça. Nem tudo convém que a gente fale. Nem tudo convém, irmãos, que a gente vá a determinados lugares. A gente deve ter uma vida sábia. Abstende-vos de toda aparência do mal. O versículo 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão aguardando a volta de Jesus? Digo amém. Você pode dizer nesta noite: Maranata? Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Mas não podemos esperar Jesus de qualquer maneira. Lembra da parábola das 10 virgens? Aquelas 10 virgens representam a cristandade, representa todas as pessoas que se dizem crentes. Uma parte delas está preparada para entrar nas bodas com o noivo, e a outra parte não está preparada. Nós, irmãos, temos que ser virgens prudentes, que tem azeite de reserva na botija. Nós não podemos esperar o noivo de qualquer maneira. E como devemos esperar o noivo, irmãos? Se embaraçando com os negócios desta vida? Como devemos esperar o noivo? É de qualquer forma? Porque Jesus disse: olhe, quando anteceder a vinda do Filho do Homem, o povo, irmãos, vai estar aí vivendo como se Jesus não fosse mais voltar. O povo vai estar aí, irmãos, de qualquer jeito, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, vai para aqui, vai para acolá, só quer saber das coisas desta vida e não quer saber das coisas espirituais. Então, devemos esperar a volta de Jesus em santificação. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, como diz a palavra de Deus, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Ah, pastor, mas já mudou tanto, tanta igreja mudou, tanto pastor já liberou, tantos irmãos e tantas famílias já não são do mesmo jeito. Continue na sua posição, continue firme no propósito de ser santa, de ser santo, porque ninguém vai salvar ninguém. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, irmãos, só vai subir quem for santo. Glórias ao nome de Jesus. Versículo 25, irmãos, orai por nós. Ore por mim, eu preciso das suas orações. Ore pelos pastores, todos eles precisam das suas orações. Ore pelas lideranças da igreja, todos eles precisam das orações. Temos, irmãos, um desafio muito grande, não é fácil. Ontem eu estava dando aula lá no Setadem. Vou terminar agora, irmão, já são 9 horas, só um testemunho, rapidamente. A gente está estudando, eu estou dando aula agora no Setadem de uma matéria chamada Livros Históricos. Quarta-feira à noite, não foi ontem, foi quarta-noite.
Vou dar aula amanhã de novo, amanhã à tarde. Aí Josué, Juízes e Ruth, a primeira aula sobre esses 3 livros. E vendo, irmãos, lá o livro de Ruth, o livro de Juízes, a época dos Juízes foi a época de maior apostasia do povo de Israel. E a Bíblia diz claramente, irmãos, que depois que Josué morreu, e depois que aqueles líderes que estavam ali da geração de Josué morreu, aí surgiu uma nova geração que tinha 2 problemas sérios, que nem conhecia o Senhor e nem conhecia as obras que Deus tinha feito no meio do povo. Houve 2 problemas aí. Primeiro é que aquela geração de Josué e os seus auxiliares, os anciãos, não tiveram, irmãos, a habilidade e a capacidade de ensinar as coisas de Deus para aquela nova geração. Tanto é que Josué não fez um sucessor. Eles falharam na educação cristã, falaram, irmãos, no ensinamento da palavra de Deus. Às vezes tem famílias, tem casais que até absorvem a doutrina, mas ensina totalmente diferente aos filhos, ensina totalmente diferente às filhas. É como se a doutrina para os filhos é uma e a doutrina para ele é outra. Não pode, irmãos. Então aquela geração que surgiu não conhecia o Senhor. Faltou, irmãos, um ensinamento, faltou a instrução que Deus tanto cobrou do povo para ensinar os seus filhos. Então faltou isso. Então o povo não conhecia Deus e nem conhecia as obras que Deus tinha feito. E ali foi o período de maior apostasia espiritual de Israel, 325 anos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos continuar falando do Senhor, vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Não apague, não extingue a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, boa esta palavra. Para quem Deus falou, glorifique o nome do Senhor. Aí o cantor diz assim: sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Glória a Deus. Meus amados, lembrando que domingo, para aqueles que estão inscritos, pela manhã teremos o seminário da família lá na congregação Nova Betânia com o pastor Josué Gonçalves, não é? Apenas lembrando, porque de repente você fez a sua inscrição e não está muito atento. Quero convidá-los para de pé, justificando também, além do nosso pastor Miranda, está ausente o pastor Jorge Luiz, que está numa viagem missionária à ilha do Marajó, lá no Pará. Ele está com a irmã Margarete nesta viagem. É uma oportunidade deles darem assistência ali ao trabalho de missão naquela ilha. Glórias a Deus. A nossa gratidão a todos, e agora vamos orar encerrando o culto. Mais alguma coisa? Tudo ok? Graças a Deus. Pastor Moisés Lira estará orando e depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Domingo, escola dominical em todas as congregações. Amém? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor da glória, te louvamos, te agradecemos por estarmos em tua presença nesta noite. Obrigado, Deus, pelos louvores, obrigado pela presença de cada setor aqui, Senhor Deus, pela boa palavra aos nossos corações. Continua nos fortalecendo, Senhor Deus, em tua presença maravilhosa. Nos ajuda a buscar a tua face, orar sem cessar. Deus, crescer no conhecimento da tua palavra, Deus. Continua com tua mão estendida, abençoando a tua igreja. Abençoa aqueles que estão enfermos com a cura divina. Te agradecemos por este culto, ó Pai. Despede-nos em paz aos nossos lares e nos dá uma noite feliz em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor hoje e sempre.
Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.